Paizinho, Paizinho amado do meu coração, eis que nós estamos aqui, Pai, em mais um dia na Tua presença. Nós chegamos, Senhor, no 33º dia. No 33º dia de 120 dias, buscando a Tua presença. Pai, nós queremos Te louvar, nós queremos Te agradecer, nós queremos Te bendizer, Paizinho. Porque nós, sem o Senhor, Pai, nós reconhecemos que nós não somos absolutamente nada. Pai, nós precisamos de Ti, Pai, para tudo, inclusive para o ar que nós respiramos, inclusive para a vida que nós temos. Senhor, nós Te agradecemos pelo nosso ar, pela nossa vida, pela nossa saúde, pela nossa casa, pela nossa comida, pelos nossos amigos. Nós Te agradecemos, Pai, acima de tudo, Senhor, pela Tua presença. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos e nós Te bendizemos, porque somente, Pai, somente o Senhor é digno de toda honra, de toda glória e de todo o louvor. Pai, nós estamos aqui mais um dia buscando a Tua face, porque nós Te amamos, porque nós Te desejamos, porque nós necessitamos de Ti, Pai, porque nós queremos ouvir a Tua voz, porque nós queremos conhecer mais de Ti, porque nós queremos ir profundo com o Senhor, porque nós queremos ter secreto com o Senhor, porque nós queremos ter intimidade com o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, fala conosco, Senhor. Fala conosco de uma maneira única, de uma maneira sobrenatural, Pai. Porque o Senhor é onipotente, onipresente e onisciente. E eu sei, Pai, eu sei que o Senhor pode falar individualmente com cada uma dessas pessoas que me assistem hoje, Pai. Individualmente. Pai, nos marca nessa noite. Nós queremos ter uma experiência com o Senhor. Nós não queremos ter apenas um encontro, Pai. Não. Nós queremos ter uma experiência com o Senhor. Nós queremos Te conhecer, Pai, de caminhar face a face contigo. Nós queremos Te conhecer, Pai, não apenas de ouvir falar sobre Ti pela Bíblia, Senhor, mas nós queremos conhecer sobre Ti. Nós queremos caminhar com o Senhor dia a dia. Pai, em nome de Jesus, nós Te convidamos, Espírito Santo. Tu és bem-vindo no meio de nós. Vem, Espírito Santo, revelar a verdade da Tua palavra. Senhor, nós cremos, Pai, que somente o Senhor pode revelar a verdade da Tua palavra, porque a Tua palavra, Espírito Santo, foi escrita por Ti. Então é o Senhor que pode nos revelar. E nós Te convidamos agora. O Senhor tem liberdade no meio de nós para nos revelar o que o Senhor quiser, como o Senhor quiser, da maneira que o Senhor quiser. Pai, nesta hora eu clamo, para que toda a minha carne, ela venha completamente desaparecer nesta hora, Pai. E que a Tua presença, Senhor, dirija e conduza essa live. Que a minha mente seja a Tua mente, que a minha boca seja a Tua boca, que os meus olhos sejam os Teus olhos, que o meu coração seja o Teu coração. E que não saia uma palavra, Senhor, uma palavra da minha boca que não venha de Ti, Paizinho. Nós Te entregamos essa live, nós Te entregamos as nossas vidas e nós Te dizemos, Pai, eis-nos aqui. Envia-nos, Senhor. Usa-nos, Senhor. Pai, nós estamos aqui 100% à Tua disposição. Nós estamos entregues, Pai, entregues a Ti, para viver a Tua vontade, os Teus projetos, os Teus propósitos, os Teus sonhos, os Teus planos e a Tua vontade. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos no nome santo de Jesus Cristo. Amém, 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 amém. Bom dia, meu povo. Sejam muito, muito, muito bem-vindos à nossa 33ª live. Gente, olha, hoje eu vou começar falando pra você do meu chá, porque tem um monte de gente que pergunta e eu não respondo. Bom dia, Lili, bom dia, Adriana, bom dia, Rochelle, bom dia, Luciana. Bom dia, Érica. Bom dia, uma semana cheia da presença do Espírito Santo. Bom dia, Cibele. Bom dia, Nani. Bom dia, Vera. Bom dia, Vanessa. Olha, bom dia, Kelly. Quem sempre pergunta, gente, eu tomo esse chá, que é um chá verde torrado, tá? Chama Banchá. Chá verde torrado que chama Banchá. Eu ia pegar o pacotinho pra mostrar pra vocês, mas eu esqueci.
tá? E hoje a gente tem muita coisa pra falar, gente. A gente tem muita coisa pra falar. Então, amanhã eu mostro, tá? Mas é chá verde torrado e chama Ban Chá, tá bom? Angélica, bom dia. Vera, Diva, Carla. Gente, é o seguinte. Deus, ele falou comigo ontem, o dia inteiro. Eu acho que ontem foi um dos propósitos, foi um dos dias que eu mais senti a presença do Espírito Santo durante todo o dia. Gente, vocês não fazem noção do quanto Deus ministrou o meu coração no tema que nós falamos ontem, que é sonhos. Eu acho, gente, eu tenho certeza que aquela nossa oração de joelhos, aquela nossa oração dizendo, Deus, nós abrimos mão dos nossos sonhos para viver os teus sonhos. Eu creio, gente, pela autoridade do nome de Jesus, que os céus foram abertos para mim e para vocês ontem. Porque eu passei o dia inteiro sendo ministrada pelo Espírito Santo ontem, nessa palavra. E foi tão forte a presença do Espírito Santo, gente, mas eu escutei tanto aquela música, Fica Tudo Bem. Fica tudo bem, gente. Eu não sei se vocês escutaram a música do Leandro Borges, Fica Tudo Bem. É tanto, gente, eu escutei tanto aquela música que eu nem ouvi as outras, o Algo Novo eu ouvi, mas a outra lá do Preto no Branco eu acabei nem escutando ontem. De tanto que eu escutei o Fica Tudo Bem. Gente, quando aquela música ia penetrando nos meus ouvidos, é assim... É muito profundo. Quando ele fala, já pedi tantas coisas pra Deus que não recebi, já clamei por milagres que eu nunca vi. Gente, é muito poderosa aquela música. Pra mim, ela se encaixou perfeito pro tema de ontem. E foi tão incrível, gente, o quanto que Deus falou comigo sobre o tema de ontem, que é sonhos, que Deus me deu. Ele transbordou, gente, ele transbordou. Porque Deus me deu ontem tantas coisas novas, tantas revelações novas sobre sonhos, que eu anotei algumas coisas, tá? Do quanto que Deus me falou ontem sobre sonhos. E eu trouxe pra vocês hoje a segunda live de sonhos. Tá? Então se prepara, porque eu creio assim, pela autoridade do nome de Jesus. Eu creio, gente, que muitas pessoas hoje vão ter chaves liberadas no reino de Deus, e que aquela palavra de ontem, que nós seremos transformados pela renovação da nossa mente, ela vai continuar acontecendo hoje. Ela vai continuar acontecendo hoje, porque eu creio que a vontade de Deus para nossa vida é de verdade nos transformar pela renovação da nossa mente, tá? Então, vou escrever aqui já para vocês. Vou pedir para vocês compartilharem a live, que hoje é 33 de 120 dias da live da presença. Meu Deus, eu sinto a presença de Deus aqui, gente. E ontem eu senti a presença de Deus o dia inteiro. Eu falei, Deus, em nome de Jesus, não tira de mim a tua presença, Pai. Deixa ela aqui comigo o dia inteiro, o tempo todo, tá? Bom dia, pastora Mary, que saudades que eu estava de você. Olha só, vamos lá, gente, escreve aí pra mim. Hoje eu vou colocar aqui, sonhos, parte 2. Sonhos, parte 2. Tá? Então, eu vou pedir pra vocês compartilhar essa live. Compartilha, gente, compartilha. Porque Deus tem uma palavra pro meu coração, pro seu coração. Uma palavra extraordinária. E olha, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Deus me deu tanto, mas tanto sobre sonho ontem, tanto, que, olha, eu tenho aqui uns 20 versículos bíblicos pra falar pra vocês. Então eu creio que que vai ser a live de hoje e a live de amanhã só pra falar de sonhos. Só pra falar de sonhos, gente. E eu vivi ontem um dia de sonhos. Porque assim, quanto mais Deus me ministrava sobre sonhos, mais eu aprendia, mais eu agradecia e mais Ele me dava. Então foi algo assim transbordante. Então eu quero começar falando pra vocês, olha só. Eu quero começar perguntando pra vocês se vocês sabem qual é a diferença entre os sonhos carnais, os sonhos do mundo, e se vocês sabem a diferença dos sonhos espirituais.
O que é um sonho carnal e o que é um sonho espiritual? Você sabe responder essa pergunta? E aí, gente, eu quero começar trazendo, porque hoje a gente tem muita coisa, a gente vai fazer um passeio hoje, mas um passeio num parque, segurando na mão do Espírito Santo. A gente vai fazer o melhor passeio que a gente poderia fazer na nossa vida, a gente vai fazer hoje, agora de manhã, com o Espírito Santo. Nós vamos fazer esse passeio, gente. Nós vamos fazer esse passeio porque Deus é lindo demais. Ele vai passear conosco num parque lindo, florido, e ele vai nos encher da presença dele. E eu quero começar perguntando aqui pra você, ó, o seguinte. O versículo, cadê? Só um minutinho, porque são muitos, gente. Eu quero pegar exatamente o versículo que... Ó, vamos começar por Jeremias 17:10. Vamos começar por Jeremias 17:10, ó. Eu, o Senhor, sondo profundamente o coração e examino a mente dos homens, a fim de entender cada pessoa de acordo com a sua atitude, conforme as suas obras. Uau! Jeremias 17:10. Eu, o Senhor, sondo profundamente. O que o Senhor sonda profundamente? Sondo profundamente o coração e examino a mente dos homens, a fim de entender cada pessoa de acordo com as suas atitudes, conforme as suas obras, tá? Então eu já quero começar dizendo para você o seguinte: ei, Deus examina as intenções do nosso coração, os nossos comportamentos e os nossos pensamentos. Então, eu quero começar, por isso que eu comecei falando para vocês, se você sabe qual é a diferença entre um sonho vindo da sua carne e um sonho vindo do Espírito Santo, um sonho vindo de Deus. Gente, eu tenho orado muito ultimamente, mas muito ultimamente, para que Deus alinhe o meu coração ao coração dele. Eu tenho orado muito ultimamente para que Ele forge o meu coração conforme a vontade dele. Quando você pede para Deus alinhar o teu coração ao coração dele, isso significa que, na maioria das vezes, Deus vai fazer o quê? Deus vai transformar aquilo que é o nosso sonho, que muitas vezes é um sonho carnal, num sonho espiritual, ok? Então, vamos lá. Os sonhos carnais, eu vou explicar para vocês, tá? Foi muito forte isso que Deus falou comigo ontem, gente. Os sonhos carnais, normalmente, tá? Eles realizam, tá? A nossa vontade, ele é um sonho na maioria das vezes individual, é um sonho nosso. E normalmente ele é um sonho, o que, gente? Ele é um sonho que satisfaz o nosso ego. Uau! Sim, gente. Eu quero te convidar a refletir hoje mais uma vez nos seus sonhos. Se o seu sonho é um sonho individual, se o seu sonho é um sonho que satisfaz o seu ego, e se o seu sonho é um sonho que vai trazer benefícios apenas para você. Gente, quando Deus estava falando comigo sobre sonhos carnais, Deus trouxe na minha memória, gente, duas das principais doenças que a gente tem hoje no planeta Terra. A primeira coisa que Deus me trouxe é assim, o que um sonho carnal, individual, que traz benefício só pra você, que satisfaz o seu ego. O que um sonho desse, o que acontece quando um sonho desse não é realizado? O que acontece quando você tem um sonho individual e esse sonho não se realiza? Normalmente, tá? As pessoas, elas ficam o quê? Frustradas. Elas ficam frustradas, elas ficam tristes, elas ficam chateadas, elas ficam angustiadas, elas sofrem, elas sentem dor e às vezes até a pessoa fica com raiva. Quem aqui, gente, não já passou pela experiência de querer muito uma coisa e aquela coisa não acontecer e você acabar ficando com raiva? Você
Por exemplo, você queria comprar alguma coisa, você queria comprar uma roupa, você queria comprar uma bolsa, você queria comprar uma televisão, você queria comprar alguma coisa e você não conseguiu comprar aquilo. E aí você fica com raiva, você fica brava, porque você queria conquistar aquilo e você não conseguiu conquistar aquilo. Tá? Então, normalmente, quando a gente não realiza um sonho carnal, um sonho individual, um sonho que vai satisfazer o nosso ego, a gente tem a tendência a ficar frustrada, triste, com dor, sofrendo, angustiada e com raiva. Gente, vamos lá. O que tudo isso gera? Tá vendo? Vocês estão aí respondendo. Eu. Quem nunca passou por isso? Eu já passei, gente. Eu já passei por isso, tá? Então, o que isso gera, gente? O que frustração, tristeza, dor, angústia, sofrimento, raiva, o que isso gera, gente? Isso gera depressão. Você sabia que hoje, gente, o mal do século é depressão e que Deus me revelou ontem que muitas pessoas estão depressivas porque não conseguem realizar os seus sonhos materiais? Sim, gente. Quantas pessoas ficam vendo a vida do outro na rede social? Aí vê a viagem do outro, vê o carro do outro, vê a casa do outro, vê tudo do outro e aí fica querendo aquilo do outro, aí não consegue realizar aquilo e aí você vai ficando triste, você vai ficando amargurada, você vai ficando chateada e você fala assim, nossa, mas por que fulano pode e eu não? Por que fulano tem e eu não? Né? E aí a pessoa vai ficando o quê? Depressiva. A pessoa vai ficando depressiva, vai ficando triste, vai ficando abatida e ela acaba indo pra cima de uma cama por causa da depressão. Então, será que... gente, agora vamos lá. Gente, isso é muito poderoso, tá, gente? Presta atenção. Eu aprendi a minha vida inteira que eu tinha que sonhar. Que eu tinha que sonhar grande, que eu tinha que ter uma lista de sonhos, que eu tinha que ter o quadro dos sonhos. Presta atenção. Eu fiz muitas vezes, gente, não foi nenhuma nem duas vezes, que eu fiz o meu quadro dos sonhos, que eu coloquei lá tudo que eu queria que realizasse na minha vida. E é por isso que eu digo pra vocês, gente, o mundo nos forma de uma forma, mas Deus nos forma do jeito dele. E é por isso, gente, que eu sou apaixonada pela palavra de Deus, porque quando você lê a palavra de Deus, é por isso que existe aquela palavra que diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando você conhecer a verdade da palavra de Deus, muitas das mentiras do mundo vão ser reveladas para você. Muitas das mentiras de Satanás vão ser reveladas para você, que você tá acreditando até hoje. Quantas vezes eu fiz quadro dos sonhos, eu fiz lista dos sonhos, fiz mural dos sonhos. E sabe o que Deus me revelou ontem, gente? Que tem muitos sonhos que estão levando pessoas para a morte. Que tem muitos sonhos que, em vez de impulsionar as pessoas, estão derrubando as pessoas. Por quê? Porque são sonhos carnais, são sonhos para satisfazer o seu ego, são sonhos para jogar na cara do outro que você venceu, são sonhos para você chegar para as pessoas e falar assim, tá vendo? Você falou de mim aqui, ó, agora eu tenho isso, agora eu tenho aquilo, agora eu tenho aquilo outro. Sabe por quê? Porque as pessoas hoje, elas querem realizar sonhos, mas para mostrar para os outros, para postar nas redes sociais e não para satisfazer, para elas ficarem felizes, para elas ficarem contentes. Por quê? Por que a maioria das pessoas postam tudo nas redes sociais? Por quê? Porque quer mostrar pro outro, porque tem uma necessidade de expor pro outro aquilo que eles conquistaram, aquilo que elas conquistaram. E Deus falou isso muito forte comigo ontem, gente. Deus falou assim, ó, tem muitos sonhos que estão levando as pessoas pra morte e não pra vida. E eu falei, meu Deus, como que eu fui enganada? Como que eu fui enganada por tantos anos? Como que eu achei que eu tinha que realizar, trabalhar? Gente, tem muitas mães que abandonam seus filhos, tem muitas esposas que abandonam seus lares. Por quê? Porque tem uma lista de sonhos, tem uma lista de roupa, tem uma lista de bolsa que você quer trabalhar para você conquistar todos os seus sonhos, enquanto o seu filho tá sendo desprezado, enquanto a sua casa tá sendo desprezada. Tem muitos maridos que não dá atenção pro filho, que não vê o filho crescer, que não dá atenção pra esposa, porque quer trabalhar, pra quê? Pra conquistar e pra realizar. Mas deixa eu falar uma coisa pra vocês, gente. As coisas mais importantes do mundo, o dinheiro jamais será capaz de comprar. Deixa eu falar pra você, os melhores sonhos não são realizados através do dinheiro.
Inclusive, os sonhos de Deus, nenhum deles são realizados através do dinheiro. Presta atenção, os sonhos de Deus, nenhum deles são realizados através do dinheiro. Os sonhos carnais são realizados através do dinheiro. E aí, eu quero ir para mais além, eu quero ir mais profundo sobre o que Deus falou comigo, tá? Presta atenção. Deus falou o seguinte, ó, muitas pessoas têm tanta vontade, mas tanta vontade de realizar os seus sonhos, mas aquela vontade assim, aquela cobiça, aquela ambição como eu tinha, tá? Tantas pessoas têm tanta vontade de realizar os seus sonhos, o que acontece? Elas ficam tão ansiosas, elas tão ansiosas para realizar, para conquistar, que elas têm insônia. Muitas vezes, gente, a vontade de trabalhar, a vontade de conquistar, a vontade de realizar é tão grande que ela perde até o sono. Ela tem insônia, ela fica completamente agitada, ela fica com medo do amanhã, de não dar conta, de não dar certo, de decepcionar as pessoas, de não conseguir fazer tudo que ela quer. Ela fica insegura, muitas vezes ela fica insegura porque ela acha que tudo é ela, que tudo é ela que tem que realizar. Muitas vezes são pessoas que entram em desespero, tá? E tem muitas pessoas que ficam o quê? Extremamente ansiosas. E aí você entende o porquê que a ansiedade está assolando tantas pessoas. Você entende o porquê que o ataque de pânico que vem através da ansiedade está assolando tantas pessoas. Então, gente, olha só, sonhos não realizados trazem depressão e ambição, desejo ardente de você realizar demais, traz o quê? Ansiedade. Às vezes ela tem uma lista, gente, ela tem uma lista de sonho tão grande e ela vê que nenhum sonho se realiza, que ela fica ansiosa, ela enlouquece. Porque ela fala, gente, não é possível. Eu escrevi uma lista de sonhos aqui gigante, ó, e eu não consegui realizar nenhum sonho em 2020. 2020 veio a pandemia, eu não consegui realizar nenhum sonho, e agora o que eu vou fazer? Meu Deus, que a minha vida acabou, e eu não consegui realizar nenhum sonho, e vem a ansiedade. Ei, será que você que tá aqui me assistindo hoje, você não tá depressivo ou ansioso por falta de você ou não realizar um sonho, ou por falta de você tá trabalhando demais para poder realizar e você tá abandonando aquilo que verdadeiramente é importante para você? Será que não tem acontecido isso na sua vida, de você estar abandonando, tá? Abandonando aquilo que é importante na sua vida? Gente, acho que tá lá eu não anotei esse, mas eu acho que é Provérbios 21:2. Se eu não me engano, é Provérbios 21:2. Tá escrito assim, gente, olha só. Tá escrito assim, ó. Todo caminho é reto aos olhos do homem. Todo caminho é reto aos olhos do homem. Mas o Senhor pesa os corações. Todo caminho é reto aos olhos do homem. Mas Deus, ele pesa o quê? Deus pesa os corações. Ei, Deus te convida para você sondar o seu coração nessa manhã. Deus te convida para você sondar o seu coração nessa manhã. Para que você possa ter entendimento, para que você possa ter a revelação do Espírito Santo. Se você tem as motivações certas, se as motivações do seu coração, elas realmente são as motivações que Deus espera de você. Se você está tendo as motivações que o Espírito Santo espera de você. E aqui, gente, eu quero trazer para vocês, ó. Só um instante. Que eu quero trazer para vocês mais alguns versículos bíblicos. Porque Deus me deu tantos ontem, gente, mas tantos. Olha só. Vamos lá. Tá. Agora não. Agora ainda não é a hora de eu trazer essa palavra. Eu tenho que falar sobre outra coisa ainda antes de falar esse versículo. Agora vamos falar dos sonhos espirituais? Vamos falar dos sonhos espirituais, tá? Os sonhos espirituais, eles normalmente, eles são o quê? Eles são sonhos, tá? Que satisfazem não a nossa carne, mas satisfazem o quê? O nosso espírito.
sonhos espirituais, eles não satisfazem a nossa carne. Presta atenção nisso, gente. Sonhos espirituais, eles satisfazem o nosso espírito. E normalmente o sonho espiritual, ele nunca é, presta atenção, ele nunca é para beneficiar uma única pessoa. Os sonhos espirituais, normalmente, ele vem para beneficiar muitas pessoas, tá? Ele vem para beneficiar muitas pessoas. Vamos pegar aqui o caso de José, tá? José, quando teve o sonho que os feixes lá se curvavam para ele, e quando o sonho de José se cumpriu, que ele foi o governador do Egito, vocês acham que foi só José que foi beneficiado com o governo dele? Não, gente. Não foi só José que foi beneficiado. José, ele beneficiou a família dele e ele beneficiou uma Egito inteira. José, ele beneficiou um Egito inteira. Então, os sonhos de Deus são aqueles sonhos que nós realizamos, que vem do coração de Deus pra gente, pra nossa vida, que ele não vem pra satisfazer o nosso ego, ele não vem pra satisfazer a nossa carne, e ele não vem pra que a gente tenha uma realização sozinho. Não, gente. Agora, eu quero que você lembre o seguinte: os seus sonhos hoje sondam o seu coração. Os seus sonhos hoje, ela é pra beneficiar você sozinho, ou é pra ela beneficiar outras pessoas? Por aí você vai conseguir entender se o seu sonho, ele é um sonho carnal ou se ele é um sonho espiritual. Normalmente, os sonhos de Deus é para que muitas vidas, muitas pessoas sejam alcançadas através da realização do seu sonho. Agora sim, agora eu quero que você vá lá no Salmo 139, 19. Sonho 139, 13, tá? Salmo 139, 13. Gente, Deus vai falar muito com a gente hoje. Deus vai falar muito com a gente hoje. Olha só, Salmo 139, 13. Diz o seguinte, ó. Tu formastes o íntimo do meu ser e me tecestes no ventre da minha mãe. Uau, uau. Eu amo esse salmo, gente. Ó. Tu formaste o íntimo do meu ser e me tecestes no ventre da minha mãe. Salmo 139, 13. Se alguém puder ir digitando aí, porque senão daqui a pouco alguém pergunta qual é o versículo, tá? Agora, não para por aí, tá bom? Vamos no Salmo 22, 9, tá? Diz o seguinte: apesar de tudo, fostes tu quem me tiraste do ventre e preservaste-me junto ao seio da minha mãe. Aí, Salmo 71, 60. Salmo 71, 60, tá? Ora, desde o ventre materno, dependo de ti. Das entranhas da minha mãe, me sarastes, dia após dia. És motivo de todo o meu louvor. Uau! Gente do céu, ó, Salmo 71, 6, tá? Ora, desde o ventre materno, dependo de ti, das entranhas da minha mãe, me separaste dia após dia, és motivo de todo o meu louvor. Agora, gente, eu quero fazer uma pergunta pra você aqui agora, tá? Um Deus, presta atenção, um Deus que a gente viu aqui no Salmo 22, no Salmo 139, no Salmo 44, 2. Um salmo que diz o seguinte: ei, eu te formei no teu ventre materno, tá? E ainda tem mais um aqui, tem vários outros, eu trouxe vários outros versículos, depois eu falo pra vocês. Gente, eu e você, nós fomos formados no ventre da nossa mãe por Deus. Nós somos tecidos pelas mãos de Deus. Nós somos desenhados pelas mãos de Deus. Presta atenção. Nós somos o nosso nariz, os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa boca, o nosso cabelo, tudo no nosso corpo foi desenhado, foi tecido, foi criado pelo próprio Deus. Agora eu pergunto pra você, você acha mesmo que um Deus
que te formou desde o ventre da sua mãe, você acha mesmo que esse Deus não tem planos, não tem sonhos para você? Você acha mesmo que os sonhos desse Deus que te formou na barriga da sua mãe é sonhos para você só trabalhar, comprar, satisfazer o seu ego? Você acha que esse Deus te formou para que você fique dando cabeçada? Cabeçada e mais cabeçadas? Você acha mesmo que um Deus que te formou no ventre da sua mãe, ele te trouxe nesse mundo para que eu e você tenhamos a vida que nós temos? Você acha mesmo isso? Você acha que Deus, ele ia soprar o fôlego de vida, ele ia ter todo o trabalho de nos tecer dentro do ventre da nossa mãe, para que nós viéssemos na terra, para que a gente fique só trabalhando e para que a gente fique só dando cabeçada? Porque tem muita gente que acha que propósito tem a ver com trabalho. E propósito não tem a ver com trabalho. O teu trabalho é só a tua profissão. Tem gente que fala assim, viu? O maior sonho da minha vida é ser médico. Ei, ser médico é a sua profissão. Ser médico não deveria definir quem você é. O maior sonho da minha vida é ser engenheira. Ser engenheira deveria ser a sua profissão. Só que o seu trabalho não determina quem você é. O seu trabalho não diz assim, você é tal pessoa. Não, você é filha de Deus. Você é filha. O seu trabalho é uma coisa. É uma coisa. Só que tem gente que pega o trabalho e põe no centro da sua vida. Tem gente que pega o seu trabalho e põe Deus, põe como se o trabalho fosse Deus. E aí ela acaba desprezando todas as outras coisas. Ela despreza a vida sentimental, ela despreza os filhos, ela despreza a família, ela despreza os amigos. Por quê? Porque a única coisa, a coisa mais importante para ela é o quê? É o trabalho. Não, porque o meu trabalho me realiza. Não, porque no meu trabalho eu sou bem-sucedida. Não, porque no meu trabalho eu ganho dinheiro. Não, porque no meu trabalho... Gente, eis aqui uma pessoa que buscou na sua vida realização profissional, somente, e que quebrou a cara. Tá? Eu quero te dizer uma coisa nessa manhã. Antes de você ser uma profissional, você é uma filha de Deus. E a sua profissão não define quem você é. Porque quando você chegar na sua velhice, por que tem pessoas que quando chegam na velhice, que não conseguem mais trabalhar, não conseguem mais produzir, entram em depressão e tem pessoas que até morrem. Tem gente que quando para de trabalhar, morre. Você já ouviu falar? Você já ouviu falar em pessoas que quando parou de trabalhar, morreu? Por quê? Porque tinha o trabalho como seu sonho, tinha o trabalho como sua realização. Ei, o seu trabalho não é sua realização. É por isso que tem pessoas que ganham muito dinheiro e são vazias. É por isso que tem pessoas que têm uma profissão, mas não têm um propósito. É por isso que tem pessoas que têm um trabalho e acham que o seu trabalho é a sua realização. E aí, conforme os anos vai passando, você vai vendo que não. Que o seu trabalho era só um trabalho. Que o seu trabalho não era a sua realização total. Porque a vida, gente, ela é muito mais do que o trabalho. A vida, ela tem a vida sentimental, ela tem a saúde, ela tem a família, ela tem os filhos, ela tem passeios, viagens, diversão. Você tem a sua vida espiritual. Presta atenção, você tem vida espiritual, você tem vida sentimental, você tem vida familiar, você tem vida, você tem saúde, você tem a sua vida física, que é a sua saúde, e você tem o seu trabalho. Então presta atenção, ó. Aqui tem uma mão, você tem vida espiritual, você tem vida sentimental, você tem vida familiar, tá? Você tem sua saúde física e você tem a sua vida profissional. Só que tem gente que sabe o que faz? Abandona essas 4 e fica só com essa. Tem gente que abandona essas 4 e fica só com essa. E aí a pessoa acha que a sua vida tá assim. Mas na verdade, quando você abandona essas 4 e você fica só com essa, a sua vida não fica assim. A sua vida fica assim. Tá? Quando você abandona as outras 4 áreas da sua vida e você fica só com essa, a sua vida ela não fica joinha. A sua vida ela fica assim, ó. Ela fica bem da ruinzinha. Então, Deus não te fez somente para você ter um trabalho, para você somente ter uma profissão, para você somente ganhar dinheiro. Deus, você acha mesmo que Deus te formou lá no ventre da sua mãe só para você ser médico, bancário, engenheiro, produtor? Você acha mesmo que Deus te fez somente para que você tenha uma profissão? Agora eu quero te perguntar, tá? Os passarinhos, eles não trabalham. Os passarinhos, eles não trabalham. Só que Deus alimenta os passarinhos todos os dias. As flores, elas não trabalham. Só que Deus veste os lírios do campo da maneira mais linda, que nenhum ser humano, nem Salomão, em toda a sua riqueza, não é vestido como os lírios do campo.
Estou aqui te incentivando a você ser um preguiçoso? Estou aqui incentivando a você a não trabalhar? Não, não é isso. Porque a Bíblia também diz que o homem, ele vai viver o quê? Do fruto do suor dele. Só que a Bíblia não diz assim, ó, que a única coisa na sua vida que você tem que fazer é trabalhar. Não. A Bíblia diz que nós comeremos do fruto do nosso suor. Mas a Bíblia não diz que é pra gente ser escravo do nosso trabalho. A Bíblia não diz para a gente ser escravo do nosso trabalho. E por que eu tô falando isso, gente? Porque a maioria de nós achamos que nós só vamos realizar os nossos sonhos através do nosso trabalho. Às vezes você tá achando que você só vai realizar os seus sonhos através do seu trabalho. E hoje eu tô aqui para te dizer que os sonhos de Deus, ele não envolve, na maioria das vezes, dinheiro. Os sonhos de Deus tá tão acima, gente, tá tão acima de somente dinheiro. Isso não quer dizer que você não precise de dinheiro, mas deixa eu te falar uma outra coisa. Quando os sonhos de Deus precisa de dinheiro, ele patrocina os seus sonhos. Quando os sonhos de Deus precisa de dinheiro, ele patrocina. Ele patrocina. Deus patrocina os seus sonhos, gente. Deus nunca vai colocar no seu coração um sonho que você não possa realizar. Quando um sonho vem de Deus, ele vai fazer você realizar. Ele vai dar um jeito de você realizar. Agora a pergunta é, o seu sonho é um sonho seu? É um sonho único? Ou é um sonho do coração de Deus? Gente, eu tenho orado muito. Eu tenho pedido para Deus, em nome de Jesus, arranca do meu coração todos os sonhos que não venham de ti. Todos os sonhos que não venham de ti, que veio para me trazer frustração, que veio para me trazer tristeza, que veio para me trazer decepção, que veio para me trazer angústia, arranca do meu coração todos os sonhos que não venham de ti, Pai. Trava o meu coração, tranca o meu coração para qualquer sonho que bater na minha porta, que seja do mundo, que seja do diabo, que o meu coração seja trancado pelo Espírito Santo. Que no meu coração só entre os sonhos que sejam sonhos de Deus. E eu quero pedir para você fazer essa reflexão hoje. Os sonhos do seu coração, eles são sonhos que são do coração de Deus ou eles são sonhos do seu coração? Eles são sonhos do seu coração. Gente, e ontem Deus me trouxe uma coisa tão forte que eu anotei aqui pra vocês. Vocês lembram que ontem, aquilo, gente, não fui eu que falei. Aquilo eu creio 100%, como eu oro, para que nenhuma palavra saia da minha boca, saia por mim, da minha carne, mas que seja do Espírito Santo, tá? Vocês lembram que ontem, quem tava na live vai lembrar que eu falei assim, tá? Que às vezes você tem um sonho de ter um helicóptero, mas Deus tem um sonho pra você de ter uma bicicleta. Vocês lembram que eu falei isso pra vocês? E eu fiquei com isso, gente. Eu fiquei ruminando isso o dia todo. Eu falei, meu Deus, o Senhor falou isso pra mim. Eu pensei, viu? O Senhor falou isso pra mim. Que muitas vezes a gente tem sonho de ter um helicóptero, de ter um jatinho. Só que a gente quer isso pra quê? Vamos lá. Pra quê que? Eu vou falar do meu sonho, tá? Que era um helicóptero. E olha só, depois já aumentou. Já não é mais um helicóptero, é um jatinho, tá? E eu comecei a refletir. Eu comecei a pensar assim, vem cá. Esse sonho de ter um jatinho é pra quê? É pra realizar os desejos do meu ego? É pra satisfazer o meu ego? É pra mostrar pras pessoas que eu venci, que eu saí da casa de farinha e eu venci? Ou esse sonho de ter um jatinho é pra abençoar vidas? É pra abençoar vidas. Tá, esse sonho de ter um jatinho vai abençoar vidas ou vai me abençoar? Eu fiquei pensando, gente, e Deus foi me trazendo, gente, tantos acidentes de helicópteros, de pessoas que eram extremamente famosas e que morreram. Vocês viram ultimamente um jogador de basquete, eu não lembro agora o nome dele, não sei se era Kobe, um jogador de basquete bem famoso aqui nos Estados Unidos, que ele morreu junto com a filhinha dele num acidente de helicóptero, no helicóptero que caiu. Vocês lembram que aconteceu isso recentemente? E veio isso, gente, veio isso no meu coração. Veio aí no Brasil também, acho que teve um sertanejo muito famoso recentemente, que esse famoso estava chegando em alguma cidade do Nordeste. Oi, caiu, voltou? Kobe Bryant, isso mesmo, querido, isso mesmo, obrigada, é o Kobe mesmo, né? E aí teve um outro bem famoso aí no Brasil, que foi um cantor sertanejo, que teve um acidente, o avião, acho que caiu, foi um jatinho particular, e esse avião caiu
Acho que foi na chegada de... Eu não lembro se foi de Maceió, foi Alagoas. Eu não lembro o que foi. Voltou, né? Eu não lembro o que foi. Mas vocês lembram que esses dias teve uma pessoa... recentemente teve o Gabriel, né? Gabriel o quê? Né? Teve um rapaz que faleceu, que o avião caiu e faleceu. Aí eu pergunto pra vocês, gente. Tem pessoas... A pessoa que... Gabriel Diniz, isso mesmo. Tem pessoa, gente, que tem uma bicicletinha. Eu dificilmente escuto falar que uma pessoa que tem uma bicicleta tem um acidente de bicicleta e morre. Dificilmente, porque eu tive, gente, quando eu era criança, eu tive um acidente de bicicleta. Um caminhão me imprensou num outro carro. Eu tava vindo aqui, o caminhão tava vindo aqui, e eu fui passar pelo caminhão e tinha um carro estacionado, e o caminhão me imprensou, assim, entre o carro, e a bicicleta, ela entortou todinha, mas graças a Deus não aconteceu nada comigo, tá? Dificilmente eu vejo uma pessoa que tem uma bicicletinha, ela tem um acidente e morrer com a bicicletinha. Dificilmente. Tá, gente? Então é por isso, porque nós precisamos sondar se os nossos sonhos são sonhos do nosso coração, da nossa carne, do nosso ego, ou são sonhos de Deus. Às vezes, gente, vocês lembram do que eu falei pra vocês, que Deus me revelou, que tem muitos sonhos que estão levando as pessoas pra morte e não pra vida? Às vezes, a pessoa... Sabe aquele ator muito famoso daquela série de filmes Velozes e Furiosos, que ele morreu num acidente de carro, numa velocidade gigantesca, que o carro destruiu inteirinho? Então, assim, uma pessoa que tem um carro, um carrinho 1000, um carrinho que anda no máximo a 120 por hora, dificilmente ela vai morrer a 300 por hora, porque o carro nem chega a 300 por hora, né? Mas quando a pessoa tem um carro, né, que ela consegue dirigir a 300 por hora e ela se arrisca a dirigir a 300 por hora, você concorda comigo que o risco que ela tem é muito maior? Então, gente, não é que a gente não tenha que ter sonhos grandes. Não, gente. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Se for da vontade de Deus que você tenha um jatinho, que você tenha um helicóptero, que seja pra honrar o nome do Senhor, que seja pra você abençoar pessoas, se for pra você ter uma Porsche Cayenne, uma Land Rover, seja qual for o carro que você sonhe, tá? Eu não estou aqui dizendo pra você que você não pode sonhar alto, não é isso. Eu só estou aqui dizendo pra você que Deus me revelou que os nossos sonhos, eles precisam estar alinhados aos sonhos de Deus, porque se aquele é o sonho de Deus pra nossa vida, a gente vai ter tudo em paz. A Bíblia diz que as bênçãos do Senhor, elas não acrescentam dores. Uau! Eu nem tinha trazido esse versículo hoje, gente. Presta atenção. O Espírito Santo me trouxe isso aqui agora. A Bíblia diz o seguinte, que as riquezas do Senhor, as bênçãos do Senhor, elas não acrescentam dores. Então, quando as bênçãos vêm de Deus, quando as riquezas vêm de Deus, elas vêm somente para te abençoar e não para te trazer dor. Aí a pergunta hoje é, os sonhos que você está realizando, elas têm trazido bênção ou elas têm trazido dores? Uau! As bênçãos do Senhor, elas não acrescentam dores. Tá escrito, gente. Isso não é a Patrícia que tá dizendo. Adriana, se você tiver aí, puder pegar esse versículo bíblico pra mim, aonde que tá na Bíblia, eu super te agradeço, tá, amada? Ou qualquer outra pessoa que puder pegar. Esse versículo diz o seguinte, as bênçãos do Senhor, as riquezas do Senhor, as bênçãos do Senhor enriquecem e não acrescentam dores. É assim que tá escrito. As bênçãos do Senhor enriquecem e não acrescentam dores. Os seus sonhos é pra você... Os seus sonhos de riqueza, tá? Elas é pra você. Elas estão trazendo bênçãos ou elas têm trazido dores na sua vida? Tá? Então, gente, Deus, Ele é o nosso Pai. Ele nos formou no ventre da nossa mãe. Ele não nos formou para que a gente tenha só uma profissão. Ele não nos formou para que a gente seja infeliz. Ele não nos trouxe nesse mundo pra gente ser traído, pra gente ser roubado, pra gente... Não, gente. A gente até pode passar por isso, porque José, ele foi traído pelos irmãos, ele foi enganado, mas no final José venceu. Eu não sei se nesse momento você está sendo traído, se você foi abandonado, se você foi enganado, se você foi vendido. Eu não sei se você... Eu não sei quais são os sofrimentos que você tem passado, quais são os desafios que você tem passado na sua vida. Tinha que ser Provérbios, né, gente?
Tinha que ser Provérbios. Eu sabia que era Provérbio, gente. Eu sabia que era Provérbio, só não me lembrava onde. Tinha que ser Provérbio, porque a pessoa que lê Provérbio todos os dias vai lembrar o quê? De Provérbios. A pessoa vai lembrar o quê? De Provérbios. Provérbios 10, 22. As bênçãos do Senhor enriquecem e não acrescentam dores. Uau, gente. Uau. Uau. Então, você pode até passar por momentos difíceis, assim como José passou por momentos difíceis, tá? Mas no final, a sua bênção vai ser tão grande, que você não vai nem se lembrar das dores que você passou. Vamos lá, um filho. Toda mulher, eu não sou mãe ainda, tá, gente? No momento certo, no momento que Deus permitir, eu vou ser, em nome de Jesus, né? Eu não sou mãe ainda, mas normalmente dizem que a dor do parto, né, é a maior dor que a mulher sente. A dor do parto é a maior dor que a mulher sente. Só que, quando ela tem o bebê, que ela pega o bebê no braço, que ela põe o bebê no colo, o que acontece? A mãe nem se lembra das dores. A mãe, ela nem se lembra da dor. Por quê? Porque a recompensa, gente, a recompensa é tão grande que tem mãe que tem 2, 3, 4, 5, 6 filhos. A minha mãe teve 5, gente. Nós somos em 5 na minha casa. É um homem e 4 mulheres. Tá? Então, ou seja, e os 5 foram de parto normal. Minha mãe teve 5 filhos e os 5 foi de parto normal. Por quê? Porque filho é uma bênção do Senhor. Filho é uma bênção do Senhor. Então, você até tem a dor ali na hora de gerar. Você tem a dor na hora de gerar. Você tem a dor na hora de ter. Mas quando você tem, a sua alegria é tão grande que a mãe, ela nem se lembra da dor que ela teve. Ela nem se lembra da dor que ela teve. Agora, gente, presta atenção. A sua faculdade, a sua profissão, o seu conhecimento, ela determina a sua vida profissional. Gente, olha isso, ó. A mãe da Adriana teve 18 filhos. Meu Deus! A mãe da Adriana teve 18 filhos. Meu louvado seja Deus, amada. Amiga, que Deus abençoe. Meu Deus do céu, olha isso. A Kelly também tá dizendo que a avó dela, a sua avó, Adri, a avó da Adriana e a avó da Kelly, as duas tiveram 18 filhos. 18 filhos, tá? Olha isso. E de parto normal, tá? Então, gente, olha só. A sua vida profissional, tá? Ela só determina o seu diploma, tá? O seu diploma aí de engenheira, de educadora, de professora, seja lá qual for o diploma que você tenha, ele determina, ele diz somente sobre a sua vida profissional, mas ele não diz sobre a sua vida por completo. A sua vida não é a sua profissão, tá? A sua vida não é a sua profissão. É engraçado, gente, que quando as pessoas perguntam assim, o que você é? Normalmente você responde, eu sou médica, eu sou professora, eu sou... Gente, tá lá no meu Instagram, nos meus stories, e no meu Instagram, e no meu WhatsApp. Em primeiro lugar, eu sou filha. Antes de ser coach, eu sou filha. Antes de ser empresária, eu sou filha. Antes de ser administradora de empresas, eu sou filha. Eu sou filha. Pare de dizer o que você é na sua profissão. Comece a trazer à existência aquilo que você é em Deus. Você não é em Deus a sua profissão. Sabe por quê? Quando você fica doente, quando você fica em cima de uma cama e você não consegue trabalhar, você deixa de ser filho de Deus porque você ficou doente? Você deixa de ser filho de Deus quando você tá de férias? Quando você tá de férias, você não trabalha. Mas você deixa de ser filho de Deus porque você tá de férias? Não, gente. Você não deixa de ser filho de Deus porque você tá de férias. Você não deixa de ser filho de Deus porque você tá doente. Então comece a dizer o que você é filha. Você não é a sua profissão, você não é o seu trabalho, você não é o seu sonho, você não é as suas coisas, você não é o seu carro, você não é a sua casa. Não! Você é filha. Você é filha do Deus vivo. É isso que você é. E aqui, ó, vou trazer agora pra vocês, mas eu amo, ó, 2 livros que eu amo, gente. Salmos e o que? Isaías. Isaías 44, 2. Isaías 44 diz assim, ó. E assim declara o Senhor que te criou e te formou desde o ventre e que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu. O incorruptível a quem escolhi. Olha só. Não tema, servo meu, ó Jacó. Eu te criei. Eu te escolhi. Agora, ó, Isaías 46, 3. Isaías 46, 3. Ouve, pois, da casa e a descendência de Jacó.
vós a quem tenho carregado desde o ventre materno e segurado desde o nascimento. Ouve-me, ouve-me. Jeremias 1,15. Antes mesmo, presta atenção, tá? Jeremias 1,15 é muito profundo pra mim, gente. Jeremias 1,15. Não, vou falar de Isaías 44 e 24 primeiro, e aí depois eu volto lá em Jeremias 1,5, tá? Ó, Isaías 44, 16 diz assim: diz o Senhor, o teu Redentor, aquele que te formou desde o ventre materno. Eu, o Senhor, é que tudo fiz e sozinho estendi os céus e firmei a terra. Isaías 44, 24. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, aquele que te formou desde o ventre materno. Eu, o Senhor, é quem tudo fiz e sozinho estendi os céus e firmei a terra. Tá? Agora sim, vamos para Jeremias 1,5. Jeremias 1,5. Que poder tem essa palavra de Jeremias 1,5? Diz o seguinte, ó. Antes mesmo, eu amo a palavra antes, gente. Eu tô aprendendo a ter um amor por essa palavra antes, tá? Antes, tá? Busque a Deus antes de pecar. Busque a Deus antes de quebrar a cara. Busque o reino de Deus antes de buscar as coisas da terra. Busque os sonhos de Deus antes de buscar os seus sonhos carnais. Antes. Deus nos chama pro antes. Deus nos chama pro antes. Ó, antes de tudo, vem pra mim. Deus diz, ó, antes de tudo, vem me servir. Antes de tudo, vem me ouvir. Ei, antes de você ouvir os seus amigos, antes de você ouvir os seus amigos, ouça a Deus. Antes de você quebrar a sua cara, ouça a Deus. Antes de você servir o mundo, sirva a Deus. Grava essa palavra, gente. Antes. Como Deus tem falado ao meu coração com essa palavra. Antes. Deus é o Deus do antes de tudo, do antes de todas as coisas. Nós precisamos ir primeiro pra quem? Pra Deus. E aí, ó, tá escrito aqui, ó, Jeremias 1,5. Antes mesmo, tá? Antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Oh, aleluia. Antes que viesse ao mundo, eu te separei e te designei para a missão de profeta para as nações. Uau, gente. Uau. Jeremias 1,5. Antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Antes que viesse ao mundo, eu te separei, eu te designei para missões de profeta para as nações. Antes mesmo da gente vir para o mundo, Deus nos escolheu. Antes mesmo da gente estar no ventre da nossa mãe, Deus nos separou. Então, gente, é por isso que deixa eu falar algo para vocês com toda a verdade, com todo o amor do meu coração. Deus criou sonhos para você antes de você ter os seus. Deus, ele criou sonhos para você antes mesmo de você ter os seus. Mas sabe o que acontece, gente? Sabe o que acontece? Nós chegamos aqui na Terra escolhidos, separados por Deus para cumprirmos o chamado dele. O chamado dele. Só que quando chega aqui, os nossos pais, tá? Os nossos pais começam a influenciar a gente a fazer alguma coisa. Os nossos amigos começam a influenciar a gente a fazer outra coisa. A nossa escola começa a influenciar a gente a fazer outra coisa. O nosso trabalho começa a influenciar a gente para fazer outra coisa. Quando que Deus já tinha escolhido. Quando Deus já escolheu o que ele tinha pra gente. Só que o que a gente faz? A gente ouve o mundo, a gente ouve as pessoas e a gente não ouve a voz de Deus. Sabe o que a gente faz? A gente nasce, a gente cresce, ao invés da gente ir pra palavra, ao invés da gente ir pra palavra conhecer o nosso Pai, ao invés da gente ir pra palavra conhecer a vontade do nosso Pai pra gente, a gente vai ler todos os livros. A gente vai ler todos os livros de autoajuda, a gente vai ler livros do Tony Robbins, a gente vai ler livros do Napoleão Hill, a gente vai ler livros do Jim Rohn, a gente vai ler livros do Paulo Coelho, a gente vai ler livros do Paulo, sei lá qual é o outro coach aí que eu esqueci, Paulo que tem o Paulo Vieira. A gente vai ler, a gente vai se encher das informações do mundo, quanto que a palavra de Deus tá aqui, ó. A palavra de Deus tá aqui, com todas as promessas de Deus pra nossa vida. Aí você vai estudar. Você vai estudar sobre o seu trabalho, você vai estudar sobre neurociências, você vai estudar sobre o corpo humano, você vai estudar.
sobre os assuntos que compõem a tua profissão. Normalmente, a gente estuda aquilo que a nossa profissão determina que a gente estude. Quem é advogado, normalmente, vai estudar o quê? As leis. Vai estudar o quê? Os livros da lei. Vai estudar tudo sobre a lei da terra. Presta atenção. Olha, foi o Espírito Santo que trouxe essa... meu Deus. Meu Deus. Pai, a tua presença aqui é linda, a tua presença aqui é maravilhosa. Obrigada, Senhor. Obrigada, eu te louvo, eu te agradeço, porque o Senhor é lindo, Pai. Presta atenção nisso, gente. Um advogado, ele vai estudar as leis da terra. Ele vai estudar as leis do mundo. Ele vai estudar as leis do homem. Só que muitas vezes o advogado, ele não estuda as leis de Deus. Muitas vezes o advogado, ele estuda as leis dos homens, mas ele não estuda a lei de Deus. Olha isso, gente, que poderoso. Você está estudando o quê? O que você está estudando? No que você está gastando o seu tempo? Você pode estudar as coisas da sua profissão para que você seja um excelente profissional. E tá tudo bem se você estudar sobre o seu trabalho. Só que o problema é que a gente pega dedica a nossa vida toda a ela. E a gente esquece daquela que é o principal. Antes de ler os livros do seu trabalho, antes de ler os livros da sua profissão, você precisa ler o livro que o seu pai deixou para você. Você precisa ler o livro, o manual, os livros da sua profissão te ensinam a tua profissão. O livro de Deus ensina sobre quem é você na sua essência. A Bíblia ensina como você ser filha de Deus. A Bíblia ensina todas as regras para que a gente seja feliz, não somente na nossa vida profissional, mas para que a gente seja feliz na nossa vida profissional, na nossa vida sentimental, na nossa vida espiritual, na nossa vida financeira, na nossa família, com os nossos amigos. A Bíblia nos ensina tudo. Sabe o que a gente faz? A gente nos limita. A gente nos limita a estudar somente as coisas da nossa profissão. A gente nos limita a estudar somente as coisas da nossa profissão. Então, gente, que você possa entender que antes mesmo de você vir para o mundo, antes de você ser médica, antes de você ser engenheira, antes de você ser empregado, antes de você ser qualquer coisa, Deus te escolheu para que você seja filha. Deus te escolheu para que você seja filha. Antes da sua profissão, antes de ser uma profissional, você é uma filha de Deus. E como filha, você precisa conhecer a vontade do seu pai. Como filha, você precisa conhecer os sonhos do seu pai. Você precisa conhecer quais são os sonhos de Deus para sua vida. Só que às vezes você tá tão tapada nos seus sonhos, porque eu já fiz assim, gente. Eu já fiz assim. Eu fiquei tão tapada por tantos anos, gente. Eu fiquei tão tapada só buscando os meus sonhos. E eu não olhava qual eram os sonhos de Deus para nossa vida. E eu quero dizer para você, gente, hoje. E eu vou encerrar a live aqui. Amanhã eu continuo falando sobre sonhos. Eu vou dizer algo para vocês. Não tem nada melhor na face da terra do que viver os sonhos de Deus. Não tem nada mais leve na face da terra do que você viver os sonhos de Deus. Então, nessa manhã, eu vou encerrar hoje com essa palavra aqui, de Jeremias 5:1. Antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Antes que viesse ao mundo, eu te separei e te designei para missões de profeta para as nações. Amanhã eu vou falar mais sobre os dons espirituais. Eu vou falar sobre o que Deus tem pra gente nessa terra, que talvez você não seja um profeta, mas talvez você seja um mestre. Talvez você não seja um profeta, mas talvez você seja um mensageiro. Quais são os dons espirituais? Quais são os dons que vêm de Deus? Quais são os seus talentos? Quais são aquilo que Deus trouxe pra você no mundo para que você pudesse viver os sonhos de Deus? Porque você usa às vezes as coisas que Deus te deu para realizar os sonhos da sua carne. E é por isso que você não é feliz. Porque ao invés de você realizar aquilo que Deus te deu, ao invés de você usar aquilo que Deus te deu para realizar os sonhos de Deus, você usa aquilo que Deus te deu para realizar os seus sonhos. Você tem usado os dons e os talentos que Deus te deu para realizar os sonhos de Deus ou para realizar os seus sonhos carnais? Ei, Deus tem sonhos espirituais para vocês.
Deus tem sonhos espirituais para mim e para você. As bênçãos do Senhor enriquecem e não acrescentam dores. Os sonhos do Senhor são aqueles sonhos que não vai nos levar para frustração, não vai nos levar para depressão e muito menos vai nos levar para ansiedade. Os sonhos de Deus não vão nos levar para a morte. Os sonhos de Deus vão nos levar para a vida. Os sonhos de Deus vão nos levar para a vida e para a vida em abundância. Eu creio, gente, que quando tem aquela passagem lá da Bíblia, que eu não me lembro agora também, que diz o seguinte, que que nós comeremos o melhor dessa terra. Sabe aquele versículo que diz assim, que nós comeremos o melhor dessa terra? Eu creio, gente, que nós comeremos o melhor dessa terra, sabe quando? Quando nós vivemos os sonhos de Deus. Eu creio que nós comemos o melhor dessa terra quando nós escolhemos abrir mão dos sonhos da nossa carne, quando nós abrimos mão de satisfazer a nossa carne, de satisfazer o nosso ego, de satisfazer a nossa carne e o nosso ego, e nós decidimos e nós resolvemos realizar os sonhos de Deus. Quando nós realizamos os sonhos de Deus, aí sim nós comemos o melhor dessa terra. Nós comemos o melhor dessa terra. Quando Isaías 19, Isaías 1,19, gente, que fala isso? Isaías 1,19, que nós comeremos o melhor dessa terra? Tinha que ser Isaías, né? Eu amo o livro de Isaías, meu Deus. Isaías, Salmos, Provérbios, meus livros preferidos da Bíblia. Então, olha só, que vocês hoje possam refletir, que todos nós possamos parar hoje, ouvir a voz de Deus e perguntar para Deus. Pergunta para Ele. Gente, tudo o que você pergunta pro Espírito Santo, Ele vai te responder. Tudo. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele é aquele que nos ensina todas as coisas. Todas as coisas, tá? Então, gente, ó, quando essa cadeira que eu tô usando chegou aqui, quando essa cadeira chegou, eu não sabia onde eu ia pôr essa cadeira. Onde eu ia pôr a mesa e a cadeira. E daí eu olhei pra casa, e eu pensei em colocar no meu quarto. Aí pensei em colocar no quarto de visita. Aí eu não sabia onde colocar a cadeira. E aí eu não montei a cadeira no dia que ela chegou. Eu esperei e eu orei. Eu orei, gente. E eu perguntei, Espírito Santo, aonde que eu tenho? Qual que é o melhor lugar da casa pra eu montar essa cadeira? Qual é o melhor lugar da casa? Me mostra, Espírito Santo. Gente, eu perguntei para o Espírito Santo qual era o melhor lugar da casa para eu colocar essa cadeira. E o Espírito Santo me mostrou que era esse lugar aqui. Então, gente, quando tudo o que a gente pergunta para o Espírito Santo, ele tem prazer em nos responder. Então eu quero te desafiar nessa noite a perguntar para o Espírito Santo, a falar assim, Espírito Santo, qual é o sonho de Deus para mim? Eu quero viver a partir de hoje para realizar não mais os sonhos da minha carne, para realizar não mais os sonhos que me levam para frustração, que me levam para depressão, os sonhos que me levam para a cama, mas eu quero viver. Eu quero viver a partir de hoje para realizar os sonhos de Deus, porque Deus, ele me chamou antes mesmo de eu estar no ventre da minha mãe, ele já me escolheu e ele já me foi, antes mesmo, ele já me escolheu e ele já me separou. E se ele me escolheu antes de eu estar no ventre da minha mãe, é porque ele tem sonhos para minha vida. Ei, Deus tem sonhos lindos para minha vida e para sua vida. Deus tem sonhos lindos para minha vida e para sua vida. Cristina, eu vou deixar a live salva no meu feed. Então você, por favor, Cristina, você vai lá depois e você assiste, tá bom? Você assiste a live inteira, porque eu tenho certeza que Deus vai falar muito com você. Gente, do mesmo jeito que eu repeti para vocês o tema de hoje, que é sonhos, eu vou pedir para vocês escutar de novo. Escuta de novo, fica tudo bem. Porque fica tudo bem quando você realiza os sonhos de Deus. Presta atenção. Escuta novamente, fica tudo bem, do Leandro Borges, tá? Desse amigo que assim, que Deus usa tanto para falar conosco através dos seus louvores, gente. E o Leandro, eu quero falar uma coisa para vocês. O Leandro, uma das coisas que eu mais assim sou apaixonada pelo trabalho do Leandro, sabe o que é? O Leandro, ele não faz a música que as pessoas querem. O Leandro, ele não faz as músicas que tá dando certo no mercado. Não, gente. O Leandro, ele faz as músicas, sabe do quê? O Leandro, ele cria as músicas das experiências que ele tem com Deus. O Leandro, todas as músicas, o Leandro já escreveu mais de 1000 músicas. Mais de 1000 músicas ele já compôs. O ano passado, ele foi eleito compositor do ano. Todas as canções dele, é ele que compõe. E ele compõe não de acordo com o que as pessoas falam, não com o que o mercado tá ditando, não com o que tá dando certo. Não, gente. O Leandro, ele escolheu viver os sonhos de Deus para a vida dele.
Ele escolheu viver os sonhos de Deus para a vida dele. E se você observar, as letras das músicas dele sempre falam que eu. Se você observar, o Leandro canta as músicas na primeira pessoa. Na primeira pessoa, na maioria das vezes. Por quê? Porque as músicas dele são as experiências que ele vive com Deus. E eu quero que hoje você escute esse louvor, fica tudo bem. E que você creia que fica tudo bem quando você realiza os sonhos de Deus para sua vida. E não é só que fica tudo bem, gente. Fica tudo maravilhoso, fica tudo excelente, fica tudo esplendoroso, fica tudo perfeito. Fica tudo perfeito. Por quê? Porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Quando você vive os sonhos de Deus, você vive uma vida perfeita, agradável. Você vive uma vida boa, perfeita e agradável. Então, se você puder, ouça de novo, fica tudo bem. Ouça de novo, fica tudo bem, mas eu quero que você ouça hoje. Eu quero que você ouça hoje com aquele sentimento dentro de você, com a crença dentro de você, que vai ficar tudo bem, porque você escolhe a partir de hoje viver os sonhos de Deus e não os seus sonhos. Amém? Vamos orar? Vamos orar. Vamos tirar o print. Já falei o louvor. Vamos tirar um print. Vou tirar o print assim de novo. Conseguiram, gente? Tiraram o print? Vou tirar o print assim de novo, tá? Os sonhos de Deus são maiores e melhores do que os nossos. Eu vou ajoelhar de novo, que eu tô sentindo do Espírito Santo, para que a gente ajoelhe de novo. Se você estiver aí, gente, vamos ajoelhar novamente. Vamos agradecer a Deus por essa palavra. Vamos colocar a nossa vida novamente nas mãos dele, tá bom? E vamos viver os sonhos de Deus para as nossas vidas, em nome de Jesus. Gente, Deus falou muito forte comigo, que nós vamos desfrutar da presença plena do Senhor, quando nós decidirmos abrir mão dos nossos sonhos e viver os sonhos dele. Então eu quero mais uma vez te desafiar, ouse abrir mão dos seus sonhos para viver os sonhos de Deus, que você vai viver a plenitude da presença de Deus na sua vida. Amém? Vamos orar? Papai, Abba, Pai, Paizinho do nosso coração, nós te agradecemos, Pai, por mais uma live. Nós te agradecemos por mais uma experiência com o Senhor, porque aqui não foi somente uma live, Pai, aqui foi uma experiência com o Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada por cada palavra que o Senhor derramou sobre nós. Obrigada por essa palavra de Jeremias 1:5, Pai, onde o Senhor diz que não foi no ventre da nossa mãe que o Senhor nos escolheu. Em Salmos, o Senhor diz em Salmos, em Isaías, que o Senhor nos formou no ventre da nossa mãe. Mas sim, o Senhor nos formou. Mas a verdade é que o Senhor nos escolheu antes de nós estarmos no ventre da nossa mãe. Antes de nós estarmos no ventre da nossa mãe, o Senhor já tinha nos escolhido e o Senhor já tinha nos separado. E é por isso, Pai, que nós queremos mais uma vez nessa manhã te pedir perdão. Senhor, nos perdoa, Pai. Nos perdoa por todas as vezes que nós nos deixamos ser enganados por Satanás. Nos perdoa por todas as vezes, Pai, que nós somos manipulados pelo mundo, pelas pessoas, Pai. Nos perdoa, Senhor, por todas as vezes que nós colocamos prioridade, Pai, em realizar os nossos sonhos, em realizar, Pai, em satisfazer o nosso ego, Senhor. Oh, Pai, nos perdoa por todas as vezes que nós buscamos só dinheiro, só dinheiro, só dinheiro. Nos perdoa, Pai. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Pai. Tem misericórdia da nossa vida, Senhor. Eu sei, Pai. Eu sei que o Senhor entregou o seu único filho para morrer na cruz do Calvário, para que nós não perecemos, mas que nós tenhamos vida eterna. E é por esse sangue, Pai, esse sangue que foi derramado na cruz do Calvário, que nós te pedimos, Senhor, nos perdoa, porque nós nos arrependemos, Pai. Nós estamos aqui de joelhos, Pai, em sinal de humildade, em sinal de quebrantamento, em sinal, Pai, de arrependimento, Pai, para te dizer, Senhor, nos perdoa por todos os anos, Pai, que nós vivemos focados no nosso próprio umbigo. Nos perdoa, Pai, por todos os anos que nós vivemos para realizar os nossos sonhos e não para realizar os teus sonhos, Pai. Mas nós estamos aqui, Pai, nessa manhã de 5 de outubro de 2020, Pai. Aqui agora às 5h33 nos Estados Unidos, em Orlando, mas no Brasil às 6h33 da manhã, Pai. Nós estamos aqui de joelhos te pedindo, Pai, nos mostra os teus sonhos.
Nos coloca nos teus sonhos, Pai. Nós queremos aqui te dizer que nós abrimos sim, Pai. Nós abrimos sim, Senhor, mão dos nossos sonhos. Nós abrimos mão dos nossos sonhos, Pai. Porque nós entendemos, Pai, que antes mais do que ser profissional, que antes mesmo de ser o que nós somos na terra, Pai, como profissionais, nós somos tuas filhas. E como tuas filhas, Pai, nós queremos realizar os teus sonhos. Nós queremos realizar o teu plano. Nós queremos realizar a tua vontade. Nós queremos realizar o teu propósito, Pai. Oh, Senhor, no nome de Jesus, lava os nossos olhos, Pai. Tira toda a cegueira dos nossos olhos, Senhor. Faz a gente enxergar, Senhor. Faz a gente enxergar os teus sonhos. Espírito Santo, nós clamamos a Ti agora. Vem, Espírito Santo, revela, Pai. Revela quais são os teus sonhos para a vida de cada uma dessas pessoas, Pai. Senhor, eu quero pedir que o Senhor cure, Pai. Que o Senhor cure todas essas pessoas de ansiedade, de depressão, de ataque de pânico. Pai, em nome de Jesus, mulheres que já tentaram se suicidar, mulheres que já tentaram desistir das suas próprias vidas, Pai, por frustração, por desespero, por angústia, por raiva, por ódio, por estar se sentindo incapaz, por estar se sentindo incompetente, por estar se sentindo inútil. Não, Senhor, nós não somos inúteis, Pai. Nós não somos incapazes, Pai. Não, Senhor, nós não somos inúteis, Pai. O mundo pode até dizer, Senhor, pra gente que a gente é inútil. O mundo pode até nos avaliar, Pai, pela nossa profissão. Mas não, Senhor, o Senhor não nos analisa por isso. A Tua palavra diz, Pai, que o Senhor sonda os nossos corações, que o Senhor sonda a nossa mente, que o Senhor sonda, Pai, as intenções dos nossos corações. Então, Pai, em nome de Jesus, nós queremos nos desfazer do nosso eu, nós queremos nos desfazer dos nossos sonhos, Pai, e nós queremos, Pai, viver os Teus sonhos. Nós queremos, Senhor, viver os Teus sonhos, porque o Senhor tem, Pai, o Senhor tem um plano lindo para a minha vida, o Senhor tem um plano lindo para a vida de cada uma dessas pessoas, Senhor. Eu creio, Pai, eu creio que o Senhor tem um sonho lindo, o Senhor tem planos lindos, o Senhor tem projetos lindos, Pai, e que muitas vezes, Senhor, nós não estamos vivendo os Teus projetos, porque nós estamos agarrados com os nossos. Pai, em nome de Jesus, nos dá força, nos dá coragem, Pai, nos dá determinação, nos dá fé, Pai, para que a gente tenha coragem de abrir mão, Senhor, de abrir mão dos nossos sonhos, de abrir mão dos nossos projetos. Se tem mulheres aqui, Senhor, se tem homens aqui que não conseguem, Pai, não conseguem abrir mão dos seus sonhos, não conseguem abrir mão dos seus projetos, esses sonhos e esses projetos estão levando eles para a morte. E eles não conseguem, Pai, porque eles estão agarrados. Eu quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus, tem misericórdia dessas pessoas, Pai. Tem misericórdia dessas pessoas, que o Senhor possa ir até elas agora, que o Senhor possa ter uma experiência com elas, Pai, e que elas possam, Senhor, entender que a alegria plena, que a felicidade plena está em realizar os teus sonhos, estar em viver os teus planos, porque o Senhor nos escolheu, Pai, o Senhor nos escolheu e nos separou, o Senhor nos formou no ventre da nossa mãe, então o Senhor tem um plano, o Senhor tem um plano, o Senhor tem um propósito para as nossas vidas, o Senhor tem sonhos para nossas vidas, e nós queremos aqui, Pai, de joelhos no chão, Pai, de joelhos no chão, nós queremos te pedir perdão por todos os anos, Pai, que nós corremos atrás dos nossos sonhos, e nós queremos te dizer, Pai, nosso Pai, Pai nosso, Abba Pai, Paizinho amado, Paizinho do nosso coração, nós queremos te dizer nessa manhã, nós abrimos mão de todos os nossos sonhos, de todos os nossos planos e de todos os nossos projetos, Senhor. E nós queremos, Pai, nós queremos a partir de hoje, Senhor, realizar os teus planos, os teus projetos e os teus sonhos. Aquele, Pai, aquele plano, Senhor, aquele plano que o Senhor tem para nossa vida, que ele está escrito, Pai, antes mesmo da gente estar no ventre da nossa mãe. É esse plano, Senhor, é esse plano, Pai, é esse plano que nós queremos viver, Senhor. Nós queremos viver, Pai, o plano que o Senhor escolheu, o plano que, assim como o Senhor escolheu, Pai, o plano de Jeremias, para Jeremias ser profeta das nações, antes mesmo, Pai, dele estar no ventre da mãe dele, Pai. Nós queremos viver esse plano, porque se o Senhor tem esse plano, se o Senhor tinha esse plano para Jeremias, o Senhor também tem ele para nós, porque nós somos seus filhos, Pai. Nós somos teus filhos tanto quanto Jeremias, Pai. Nós somos os teus filhos tanto quanto Jeremias, Pai. Nós somos os teus filhos, Pai, tanto quanto Davi, tanto quanto Abraão, tanto quanto Jacó, tanto quanto Esté, tanto quanto Ruth, tanto quanto Maria, Pai. Nós somos os teus filhos também, Senhor. E nós estamos aqui, Pai, para te dizer, nós queremos, Pai, nós queremos viver, nós queremos desfrutar e nós queremos realizar
esse plano que o Senhor criou antes mesmo de nós estarmos no ventre da nossa mãe. É esse plano, Senhor. É esse plano, Pai, que nós queremos para nossas vidas a partir de hoje. Nos revela, Espírito Santo. Nos revela esse plano. Nos põe nesse plano. Nos dirige para esse plano. É o que nós te pedimos, Pai. E te agradecemos. No nome santo de Jesus Cristo. Amém. 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 E graças a Deus. Ah, Jesus amado, glória a Deus. Uau, gente, uau, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Receba essa palavra, gente, receba essa palavra no seu coração. Saiba que Deus tem um plano para sua vida antes mesmo de você existir, antes mesmo de você vir ao mundo. Deus já tinha um plano para sua vida. Não é o plano que o mundo diz, não é o plano que o seu marido diz, não é o plano que a sua mãe diz, não é o plano que o seu chefe diz. Não é esse o plano que Deus tem pra gente. Deus tem um plano para nossa vida e não é o plano que o mundo diz, é o plano que Ele diz. Que você e eu, que nós possamos buscar isso nele, a partir de hoje. Amém? Um beijo bem grande no seu coração. Preciso encerrar. Eu vou encerrar e aí depois eu choro tanto quanto eu tiver vontade aqui em casa. Eu vou encerrar a live. Gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui mais uma vez. Eu amo a vida de cada um de vocês. Que Deus abençoe. Obrigada por estarem aqui comigo. Obrigada por estar vivendo tudo isso comigo. Que você tenha uma semana abençoada, uma semana cheia da presença do Espírito Santo e que você fique com essa palavra, gente, com essa palavra ruminando no seu coração. Que o plano de Deus não é o plano que o mundo diz pra você. Não é o plano que o seu marido diz pra você. Não é o plano que a sua mãe diz pra você. Não é o plano que os seus amigos diz pra você. Não é o plano que o teu chefe diz pra você. Mas é o plano que o Espírito Santo vai revelar ao seu coração. Tá bom? Beijo! Daqui a pouco, às 6h45, tem a live do Pastor Alex. Vamos todo mundo pra lá, tá bom? E até amanhã aqui às 5h20.